Agora eu gostei. O sermão da montanha vai ser lá hoje, tá? Nós vamos subir daqui a pouco. Como é que é? Aquele altinho ali, ó. 3 horas da tarde, não aguento nem ficar ali. Mais ou menos, né? Que a volta não dá pra ver direito. A gente trocando ideia, às vezes uma com o outro, às vezes 3, às vezes 4. A gente via que a necessidade de ter assim, essa união das mulheres era mais forte até pelo número de mulheres que a gente encontrava na cidade assim, fazendo grafite. E aí, na troca de ideias, a gente viu que os pensamentos eram muito parecidos. Aí a gente falou, então vamos formar esse grupo. E assim, a gente não tinha noção de nada, o que ia dar, o que ia ser, o que isso ia repercutir. A nossa ideia principal era tipo assim, a gente quer montar esse grupo, já que a gente tem 4 estilos diferentes de grafite, a gente conseguir conectar isso e mostrar o nosso trabalho, mostrar o grafite, mostrar que a mulher também faz grafite. Porque a gente escuta muito assim, é um grupo de grafite feminino. Não é um grupo de grafite feminino, são mulheres fazendo grafite e é um grupo de grafite. Porque o grafite ele não tem gênero. Ninguém vê falando, é um grupo de grafite masculino. Vim pra ficar, segue, dá confere. Sou o que o povo prefere, meu estilo é o que difere. Totalmente livre e leve, ao mesmo tempo que fere. A batida me causa febre, aquecida nada interfere. Me preparo pra embarcar, eu vou levar pra qualquer lugar. Tudo que aprendi quero aproveitar, sem desistir, sem medo de errar, ganhando essência sem desperdiçar. Se identifique, então se posicione. Quem é real não se esconde, eu sei se som bem alto e se emocione. Eu sei se som bem alto, eu sei se som bem alto, eu sei se som bem alto, se emocione. Eu sei se som bem alto, eu sei se som bem alto, eu sei se som bem alto. As pessoas não têm noção nem pra mim, nem de 10% do que o grafite, da importância do grafite numa cidade, sabe? As pessoas valorizam muito mais o cimento, né? Do que a natureza, digamos assim. E o grafite, eu acho que ele traz uma vida para a cidade, sabe? As pessoas muitas vezes não conseguem assimilar a importância que ele tem, sabe? Ainda. E essa forma de poder se expressar nossa, sabe? Porque por mais que a gente faça a gente tá ali fazendo letra, mas ele também tem um pouquinho da gente também, né? Onde a gente se expressa, onde a gente às vezes desabafa, às vezes a gente pinta não só no momento de felicidade, a gente também pinta quando a gente tá com alguma raiva, alguma coisa, a gente joga no muro, a gente joga pra fora. E eu uso o grafite como essa válvula pra sair, sabe? Escape mesmo. Também é um pouco dessa questão do que eu não gosto, né? Das coisas do governo, do sistema que a gente vive. É um jeito de manifestação mesmo, de protesto, porque o grafite puxa o hip hop, puxa o picho. O grafite tem isso, não é só essa coisa bonitinha, né? Tem o vandalismo. Então eu acho que primeiro é um protesto. E aí o que os outros agradam, né? Entra no olhar também de como uma arte, de como uma coisa bem vista. Mas é uma válvula de escape mesmo para sair de tudo isso. Desse cotidiano que a gente tem dessa rotina. A gente usa o muro para falar também, pra né? Falar, pra a gente dizer. Deixa a mensagem nossa aí para cada um interpretar do jeito que acha melhor. Eu falo que a pintura é a minha forma de cura, assim, é a minha medicina. Tanto nisso, eu saio transformada a cada pintura, né? E essa relação com a superfície da cidade mesmo, né? Eu estou lidando com uma coisa que é viva e que não é, ela divide, ela une, né? É completamente transformadora mesmo. Então você traça uma outra relação com aquele espaço, com aquele lugar, com aquelas pessoas. Porque a cidade, a rua, ela não é só o asfalto, não é só o concreto, não é só a parede. A cidade é quem está dentro dela também, né? Então, para mim, o grafite, se relacionar não é se relacionar com essa parede. A parede sou eu com ela e, de repente, quem vai estar vendo a relação com ela. Mas se relacionar com a cidade é se relacionar com quem está passando, enquanto você está fazendo, com o que isso vai gerar, é com um vivo humano que pulsa, sabe? A própria ação, a própria experiência de pintar na rua é público. Vem uma criancinha, te puxa e fala, tia, me dá um pouco de tinta, e você distribui tinta. Dependendo do lugar, se eu for pintar numa comunidade, eu já levo um tanto de tinta para criança, pincel.
Na rua você começa a praticar o conceito de comunidade mesmo, porque abre a tia no portão e fala, você tá aí, toma um refrigerante, quer água, vem no banheiro. Você cria ali uma micro estrutura que é do essencial do público, do comum mesmo, né? É muito difícil. É muito difícil porque ninguém bota fé. Posso ser sincera? Ninguém bota fé no que a gente está fazendo, assim. Às vezes a gente mesmo tem dificuldade de botar fé, porque a sociedade não bota fé, a família não bota fé, os outros artistas não botam fé. A mulher ela foi criada para estar em casa, né? O universo da mulher é um universo privado. Tudo que está fora e diferente disso é um obstáculo. É mais complexo. Então, estar na rua, fazendo grafite, fazendo poesia, jogando uma capoeira, é um universo que a mulher tem que chegar para batalhar e guerrear, porque a sociedade diz que esse não é o nosso lugar. Eu tenho que pensar se eu vou pintar, que horas eu vou pintar, com quem eu vou pintar, porque eu vou estar exposta, meu corpo vai estar exposto na rua, né? Então, como a gente vive numa sociedade machista, a rua certamente é o lugar mais hostil e mais exposto a isso, né? As mulheres estão conquistando seu espaço, sim, com muita luta. Certamente, assim, é completamente diferente a relação homem e mulher na rua. Eu não costumo grafitar sozinha. Eu tenho meio receio, assim. Por mais que você tá ali pintando, passa um, passa outro, mas eu fico meio... Já senti medo. Principalmente por ser mulher, né? Você fica muito exposta na rua e aí você está embaixo de um viaduto, você tá lidando... você está lidando com pessoas e espíritos da rua que estão numa energia talvez um pouco mais pesada e descompromissada mesmo, né? Aí uma hora em tal lugar, eu falei, nossa, mas eu vou sozinha. Muitas já me falaram isso, mulheres inclusive que são namoradas de homens que têm um grande nome na cidade. Eu falei, nossa, meu sonho era pintar na rua, mas eu não vou porque eu não tenho coragem. E fulano também não me apoia muito. Já recebi assim, muito convite para poder ir pintar com homem e chegava lá, em vez dele estar realmente interessado assim, no grafite, em pintar, estava mais interessado em algo além, em chegar em mim, querer me conhecer melhor. Então eu achava isso uma forma, um desrespeito, né? Porque eu tava ali pra pintar, não pra paquerar. Você me subestima, eu continuo nem aí. Vivo na brisa, o que me incomoda, deixa de existir. Se apavora, vê que cada vez mais posso progredir. Passa, ignora e percebe que não tem pra onde fugir. Vejo você cair, querendo admitir que meu processo, apesar de ser lento, pode fluir. Herdeira dos meus ancestrais, cultivando a paz que o verde me traz. Espalho minha mensagem, nada mais. Você parece que esquece que eu não uso step. Meu poder é black, te provo tudo isso não rap. Se duvida, perto rec, pedido nave me aquece. Vou bebendo um Domec enquanto meu flow te enlouquece. Você demorou muito tempo pra perceber que fica me julgando só te levou a perder. Nessa vida não basta querer ser, tem que tá na veia, saber fazer. Mas você se distrai, confunde o meu valor. Sai falando demais, fica puto enquanto eu vou. Pra onde você não vai, você não vai. Pra onde você não vai, você não vai. Mas você se distrai, confunde. Tem umas discriminações no próprio meio
né, indiretas, assim, os meninos não chamam tanto para pintar, não te dão muita moral. Teve um episódio na Tina Martins também que a gente estava pintando, eu, Crioula, mais umas meninas, e chegaram os pichadores, ele passou a mão no meu rolinho, no meu material, meio pediu pegando assim. Aí começaram, era um evento, quer dizer, a Tina Martins, uma ocupação de mulheres, para mulheres violentadas, né? E era um evento onde só tinha grafiteiras pintando. Aí veio um tanto, assim, aí começaram a pintar e aí a Crioula falou, eu vou pintar aqui por cima, vou ocupar esse muro todo. 2 minutos depois ele estava em cima fazendo, aí começou uma confusão, coisa que ele não faria se fosse um homem. É coisa que, assim, mulher é desrespeitada mesmo, porque, tipo, pegou meu material, ele não faria isso se fosse um cara. Você se distrai, confunde o meu valor, sai falando demais, fica puto enquanto eu vou. Pra onde você não vai, você não vai. Pra onde você não vai, você não vai. Mas você se distrai, confunde o meu valor, sai falando demais, fica puto enquanto eu vou. Pra onde você não vai, você não vai. Pra onde você não vai, você não vai. Às vezes a gente fala muito do preconceito, às vezes só da questão do homem e tal, mas eu pelo menos percebo isso, que as mulheres também, transeuntes assim, elas têm muito, tipo assim, o que vocês estão fazendo aqui? Pelo amor de Deus, e elas ficam assim. Já falaram comigo, você não tem umas vasilhas pra você lavar no sua casa? E as próprias mulheres têm, ué, o que tá acontecendo? O que essas mulheres estão fazendo? Então elas também ficam muito. Já falaram preconceito vem de todos os lados. A questão também até de não conhecer o grafite, né? O não conhecer, ele envolve uma população enorme, então não tem muita distinção até assim do homem e da mulher. Então o fato de às vezes não conhecer, não saber o que você está fazendo ali, gera esse questionamento, né, na pessoa. Então acho que também vem muito disso, dessa... E é bem de criação, assim, vem da infância mesmo. A gente tá pintando, aí passa uma criança que tinha lá 4, 5 anos e fala: olha, são meninas. Tipo, ela é pequena, ninguém falou pra ela que é só menino que faz aquilo, que a maioria são homens que fazem. Mas ela já olha, já surpresa com 4 anos de idade. Então, assim, a gente espera que essa formação que a gente criou seja mesmo referência para outras mulheres, para que essa cena mude, para que seja normal você passar na rua e ter um monte de mulher pintando, sabe? A mulher já tem uma coisa bem... o que oprime a gente, vamos pôr assim, no cotidiano, né? Essa questão do cabelo tem que estar arrumadinho, a unha tem que estar feita, você tem que estar naquele padrão. E automaticamente, quando você vive nesse padrão, te incomoda. Então, o tempo que eu vivi vivendo nesse padrão, de que eu devia ser certinho o tempo todo, que eu deveria fazer isso, era um padrão que me incomodava, porque eu acho que esse é um padrão que vem sendo imposto da mulher, né? No cotidiano da mulher, antes de qualquer envolvimento, tanto na cultura do rap, né, do que engloba. Mas isso tem muita diferença, porque hoje eu vejo que eu não sou essa pessoa que eu era antes. É uma coisa bem diferente o meu modo de tratar, esse modo de lidar na rua, que aquilo ali antes era diferente. Hoje eu tenho que sair, hoje eu tenho que me reservar, me guardar, porque quando eu tô fazendo grafite eu levo assédio, e antes eu ficava calada. Hoje não, hoje eu grito. O espanto de uma pessoa quando ela vê uma mulher pintando nada mais é do que um preconceito, o fato também, a ignorância de não conhecer, das mulheres não terem de fato a mesma visibilidade que os homens. Mas eu acho que muita coisa está mudando e a gente está num momento maravilhoso, sabe? Em que as mulheres estão tomando o seu espaço de direito. Seque as lágrimas do rosto, liberte-se do que for imposto. Você é mais forte do que aparenta. Você pode enfrentar qualquer tormenta. E não se esqueça, jamais se esqueça. Mantenha-se de pé e levante a cabeça. E não se esqueça, jamais se esqueça. Mantenha-se de pé. Não é fácil, mas eu tenho plena consciência da importância do meu papel, sabe? E isso pra mim
é motivo de persistência, sabe? De continuação, eu acho. Ou você vai nessa merda envolve. toda, ou você fica onde você está, porque não tem como você se envolver pouco, pela metade, ou você se entrega, ou você não entra, e muitas entram, e ou muitas você suja, permanecem, mas depois saem, porque aquilo ali não entrou, não tomou a sua vida, isso aí toma a nossa vida, né? A gente tem que ficar articulando ali o dia a dia com o grafite que já está tomado numa proporção, então é o que faz quem está na cena viver tão presente, e tem muitas, talvez aqui no Belo Horizonte ainda falte mais. A primeira coisa que você tem que ter é força de vontade, a vontade, né? Então, assim, eu até levo umas meninas para pintar a primeira vez e tudo, mas eu não posso pintar por ninguém. Então é isso, assim. Eu sei que tem um inicial que é a coragem de ir e tudo, mas assim que você quebra essa barreira inicial de ir, e sem medo de errar e entender que a arte, principalmente a arte de rua, não tem julgamento, não tem certo, não tem errado, né? Quando quebra essa primeira barreira, é um prazer tão grande que a própria coisa vai te levar de novo, né? Então, é isso, a vontade e o impulso de quebrar essa primeira camadinha. E ter a consciência que a mensagem que você passa, ela é mais importante do que a técnica, né? Acho que técnica é algo que se aprende com persistência, sabe? Mas mensagem é algo que você tem que entrar para dentro de você e buscar. E eu acho que a arte é um ótimo suporte para isso, para você colocar no muro aquilo que você é, aquilo que você deseja falar e a sua mensagem. Depois a própria coisa te engole, não tem mais como sair. Respeita, tio, as minas tão no corre. Respeita, tio, guerreira nunca morre. Respeita, tio, que o nosso som é forte. União feminina que não aceita os cortes. Respeita, tio, as minas tão no corre. Respeita, tio, guerreira nunca morre. Respeita, tio, que o nosso som é forte. União feminina que não aceita os cortes. Quem quer me cortar, quer me boicotar, segura o revide. As minas saindo da quebra, dominando a selva sem o seu convite. Levanta as taças, arregaça na pressa pra favorecer no brinde. Se quiser somar, chega a multiplicar, quem não cola divide. Não quer ver as minas no palco, não fortalece a cena. Se não for mais, se não vai ter espaço, é uma quarentena. No flyer, os liar convida garotas primeiro, duvida. Não tem mulher na banca, mas põe na comanda e nem me convida. Desde Shariline, pega punchline e agora acredita. No clipe contrata modelo porque a verdadeira não vira paquita. Palpita fazendo dinheiro com a trepadeira brilhando na pista. Mas que eu uso cerebeira, seu pesadelo, sou kryptonita. Respeita, tio, as minas tão no corre. Respeita, tio, guerreira nunca morre. Respeita, tio, que o nosso som é forte. União feminina que não aceita os cortes. Respeita, tio, as minas tão no corre. Respeita, tio, guerreira nunca morre. Respeita, tio, que o nosso som é forte. União feminina que não aceita os cortes. Falei, mulher não tem mulher capaz? Então me aguarde, me aguarde.